Este programa tem o apoio de Seiko Astron. O tempo não espera por ninguém, mas o Seiko Astron acompanha-o onde quer que vá. Com precisão atómica, 1 segundo a cada 100 mil anos, sem necessidade de mudança de bateria e apenas alimentado por energia luminosa, ajusta-se a qualquer fuso horário. Seiko Astron, o primeiro relógio GPS solar do mundo no seu pulso. Esta é a história do dia, da Rádio Observador. O livro José Sócrates, Ascensão, é para quem andou distraído? Esta foi uma grande vitória do PS, mas é sobretudo uma grande vitória dos portugueses. Esta foi a declaração de vitória de José Sócrates na noite das eleições legislativas em fevereiro de 2005. O então secretário-geral do PS tornou-se primeiro-ministro, tendo conquistado uma maioria absoluta. E é precisamente neste momento que termina o livro que sai agora para as bancas. José Sócrates, Ascensão. Relata a vida do antigo primeiro-ministro, desde a infância e juventude até essa conquista política, passando pelos primeiros casos que associaram o antigo chefe de governo a alegados desvios de dinheiros públicos. Vou conversar com João Miguel Tavares. É colunista do Observador e host do podcast E o Resto é História, com o Rui Ramos. É também o autor do livro José Sócrates Ascensão, em pré-publicação no site do Observador. Eu sou o Luís Soares e esta é a história do dia de segunda-feira, 20 de outubro. Bem-vindo, João. Olá, Luís. João, está quase a chegar o teu livro, José Sócrates, Ascensão. É já esta terça-feira que chega às bancas. No site do Observador temos uma pré-publicação. Já vamos perceber melhor o que é que está exatamente nesta pré-publicação, mas falando genericamente desta biografia, que no fundo é isso, sobre o antigo primeiro-ministro, como é que surgiu essa ideia? Olha, esta ideia já tem imenso tempo. Eu acho que ela surgiu pouco depois dele ter sido detido no aeroporto da Portela. Ainda se chamava aeroporto da Portela. Sim. Agora já é Humberto Delgado, não é? Portanto, no tempo em que ele ainda se chamava aeroporto da Portela, ele foi detido e de repente passaram mais de 10 anos, não é? E o meu livro tem também praticamente 10 anos. Eu acho que a partir da detenção eu senti muita necessidade de escrever sobre o José Sócrates de uma maneira que eu ainda não tinha visto ser escrita em Portugal e realmente neste intervalo de tempo também não apareceu nenhum livro parecido com o que eu queria fazer. E é exatamente o quê? Com que eu levasse até ao fim. A mim, enfim, quem conhece mais ou menos o meu trabalho sabe que eu tenho fama de ser obcecado. Ganhei uma fama tipo de obsessão com José Sócrates porque eu escrevi realmente aí obsessivamente sobre ele enquanto ele era primeiro-ministro. Eu ainda era um jovem colunista, mas isto foi em 2005. Mas desde muito cedo, na verdade, enfim, desde muito cedo, desde 2007, quando começaram a surgir os casos da licenciatura e os outros casos logo a seguir por acumulação, que me pareceram as explicações que Sócrates dava muito insuficientes. E à medida que os casos se acumulavam, havia aquela teoria das conspirações e das cabalas, e eu realmente perguntava em que armazém de Lisboa é que estava a máquina de produzir conspirações e cabalas escondida, porque elas eram tantas, e depois as explicações de José Sócrates eram tão más, que eu ficava chocado com uma espécie de tolerância que me pareceu absolutamente excessiva em relação à figura de Sócrates, tendo em conta aquilo que se ia sabendo sobre ele. E depois, quando finalmente ele é detido, há gente que olhava e que quase que olhava para mim e achava que alguém, não fui só eu, evidentemente, a desconfiar muito de José Sócrates, mas enfim, para as pessoas que desconfiavam de José Sócrates, olhavam para elas e achavam que elas tinham quase tido sorte ou alguma presciência particular, não é? Vocês estavam tão atentos. Quer dizer, não era preciso estar atento para perceber quem José Sócrates era. Era preciso estar com os olhos fechados para perceber quem ele era. Percebes? Percebes? Para não querer ver. Era preciso não querer ver. E isso foi uma das coisas que me impulsionou muito à escrita do livro. O livro tem uma tese que é um pouco essa, que é: estava tudo à vista. E por isso o livro tem uma particularidade, que é ele foi construído só com base em fontes abertas. Era isso que eu te ia perguntar. Como é que elaboraste o livro? Se foi apenas com recurso a essa pesquisa ou se acabaste por fazer também algum trabalho, digamos assim, mais jornalístico?
Há um trabalho jornalístico, mas é um trabalho sobretudo de pesquisa e de leitura de muitos jornais, muitas revistas, muitos livros. Ou seja, não falaste propriamente com pessoas, foste à procura de informação que já existia, é isso? Eu não fui falar com pessoas de propósito, ou seja, eu não quis fazer esse tipo de biografia, que é geralmente a biografia comum, e até muitas vezes é mais rápida de fazer, porque, quer dizer, entrevista-se 20 ou 30 pessoas e a partir daí, a partir dessas conversas, constrói-se um livro. No meu caso não é isso, tratou-se de ler milhares e milhares de páginas. Quando eu digo ler jornais, é ir ler também o Jornal do Fundão ou a Gazeta do Interior. E, portanto, estamos a falar às vezes de jornais que surgiram ainda na década de 80, na Covilhã. E depois, a partir daí, tudo isso, não é? Todos os jornais que foram escrevendo por José Sócrates ao longo da década de 80 e da década de 90. Este livro termina em 2005, mas posso-te explicar aí depois porquê. Já lá vamos, sim. Mas eu queria exatamente fazer esse levantamento. Eu não fui falar com pessoas porque a minha tese estava tudo à vista, e isso implica que eu tento provar, e acho que consigo, que já havia informação suficiente no espaço público para desconfiar de José Sócrates logo em 2005, logo quando ele foi eleito primeiro-ministro. E aí houve uma grande falha de escrutínio, e em primeiro lugar uma falha nossa de jornalistas. Ou seja, os jornalistas não fizeram o seu trabalho, acho eu, não escrutinaram José Sócrates como devia. E, portanto, eu acho que existem várias camadas de responsabilidade. Eu penso que digamos assim, o povo, não é? A pessoa comum, eu diria que quando chega ali a 2008, 2009, mesmo quando vota nas eleições de 2009, já não tem grande desculpa para dizer que não sabe quem é José Sócrates. Mas os jornalistas, e nomeadamente os jornalistas de política, já nos deviam ter informado quem era José Sócrates em 2005, e eu acho que esse trabalho não foi feito. Não foi feito e continua a não ser feito. Hein? E por isso é que eu também acho que este livro tem também essa importância. Não é só um livro sobre o passado, é também um livro sobre o presente de Portugal. Porque a falta de escrutínio que não foi feita em José Sócrates, ao meu ver, por exemplo, também não foi feita com Luís Montenegro. E agora vais entrar numas presidenciais e acho que esse escrutínio também não está a ser feito pelos candidatos presidenciais. Portanto, isto é uma constante, não é? Precisamente, João, e sabendo também que, como disseste, que tens sido muito crítico da atuação de José Sócrates a vários níveis, tens algum objetivo particular com este livro? É mesmo fazer uma resenha daquilo que aconteceu ou vais mais longe nos objetivos que tens com este livro? O livro, originalmente, ele tinha um título, que era José Sócrates nunca existiu, o homem que nos enganou e o país que se deixou enganar. O José Sócrates nunca existiu caiu porque a partir do momento que eu decidi, o projeto estava a ficar grande demais e, portanto, eu tive que o partir em mais do que um volume. Daí este volume ser a extensão e acabar em 2005 com a primeira maioria absoluta. Eu comprometo-me, pelo menos, a escrever um segundo volume, que é o volume do poder, o volume de 2005 a 2011, quando ele foi primeiro-ministro. Mas essa é apenas metade da história, ou seja, essa é a história do homem que nos enganou, mas eu também quero contar a história do país que se deixou enganar. Porque eu acho mesmo que o país se deixou enganar. O país falhou no seu escrutínio, as instituições falharam na vigilância que deviam ter feito em relação a José Sócrates, e eu queria que este livro fosse um testemunho disso. Ou seja, aqui está o que já se sabia, ou então o que já se podia ter sabido. Repara, é um bocadinho, as pessoas já não se lembram bem do tempo do Sócrates, mas, por exemplo, para comparar com um tempo presente que as pessoas se recordam muito bem, até porque estamos a viver esse caso, por exemplo, o caso Spinum Viva, independentemente das responsabilidades ou não de Luís Montenegro, o que é que ele anda a fazer, o que é que ele não anda a fazer, a Spinum Viva era uma empresa, e é uma empresa, portanto as empresas têm números fiscais, têm uma moradas, história. Tem uma história. Esta história que nós soubemos da Spinum Viva após Luís Montenegro ter sido primeiro-ministro, não havia nenhuma razão para não o sabermos antes. E é isso que eu gostava muito que o jornalismo e quem faz esse tipo de escrutínio comece a levar mais a sério. Coisas tão evidentes como estas, por exemplo, pessoas que foram advogados, nomeadamente advogados em áreas de negócios, que têm escritórios, têm empresas. Essas empresas têm evidentemente que ser escrutinadas antes das pessoas chegarem a primeiros-ministros ou a presidentes da República, e nós temos que nos habituar a fazer esse tipo de trabalho. Que é para depois não nos espantarmos com as coisas que acontecem já depois destas pessoas terem sido eleitas, não é? Com toda a confusão que se cria. É claro que há coisas que podem ser descobertas e há coisas que são feitas no exercício das suas funções. José Sócrates fez muitas dessas coisas. Aliás, a Operação Marquês
todos os casos que ali estão são no exercício de funções de Primeiro-Ministro. Portanto, não dava para saber antes dele ser eleito Primeiro-Ministro. Mas a questão, como o meu livro penso que demonstra, é que já existia muita coisa antes dele ser Primeiro-Ministro. Já existia muitos rabos de espalha, já existia muitas suspeitas, nomeadamente até nos seus círculos mais próximos, não é? E isso nunca foi devidamente analisado. E já vamos continuar a conversa com o João Miguel Tavares. Agora fazemos uma curta pausa. Estamos de regresso à conversa com o João Miguel Tavares. João, sem querer fazer spoiler e no seguimento daquilo que dizias, precisamente neste excerto do livro em pré-publicação no site do Observador, vais buscar a primeira notícia de todas conhecida de um caso a envolver o José Sócrates, o caso Cova da Beira, uma notícia que remonta a 1999 e a reação que ele próprio também teve à notícia, que na verdade também não é muito diferente daquela que ele nos habituou ao longo destes anos, não é? Não, isso é uma das coisas que eu acho que o meu livro demonstra bem e que é fascinante. O caso Cova da Beira é o primeiro caso muito grave que surge sobre ele. Há vários casos que são contados ao longo desse livro e de gravidade muito desigual. Há pequenos casos que não têm uma grande gravidade, digamos assim, a um nível criminal, embora demonstrem como é que ele funcionava, até em termos políticos, por exemplo, o caso da sede da DECO. Mas este caso Cova da Beira é aparentemente um caso com indícios muito fortes de corrupção. E esta questão foi levantada em 1999, numa notícia que na altura José Sócrates já se esforçou imenso para não ser publicada e para apagar. Mas realmente o que é espantoso é que a maneira como ele reage com as acusações de cabala, com os insultos aos jornalistas, com a indignação, é o padrão de resposta constante ao longo da vida dele. E o que é extraordinário é que, apesar desta notícia ter saído no Independente, como outras notícias chegam, por exemplo, no Jornal Público, nomeadamente os trabalhos de José António Cerejo, e o jornalista José António Cerejo, quer dizer, ele aí merece uma homenagem, foi a pessoa que desde muito cedo começou a investigar José Sócrates e que colocou cá fora notícias muito significativas sobre ele. Mas se tu fores analisar os perfis que são feitos, aqueles perfis clássicos que são feitos em vésperas de eleições, nada disso parece ter existido, sabes? Nada disso estava lá. Essas histórias para o passado não estavam refletidas no presente. As pessoas ou não foram investigar, não foram procurar, não foram ver os arquivos. E isso faz muita impressão. Este caso de Cova da Beira é um caso especialmente escandaloso e por causa disso eu dedico-lhe algumas páginas do livro, falo dele em detalhe, porque mostra também uma outra coisa, que é a capilaridade das suas redes, nomeadamente das redes municipais, muitas vezes com figuras que o José Sócrates ainda conheceu em Coimbra, quando estava a estudar a engenharia civil e a fazer o bacharelato, e a maneira como essas redes vão sendo construídas no interior de Portugal, nomeadamente primeiro na Covilhã, toda aquela zona que depois apanha também Castelo Branco e depois também apanha parte da Guarda. E foi um bocadinho essa estratégia que ele constrói a nível municipal, que ele de certa forma depois amplifica a nível nacional. Eu acho que também é para isso que o meu livro serve. Porque é muito impressionante, porque José Sócrates está no meio de nós há tantos anos, não é? Mas a minha sensação é que as pessoas o conhecem muito mal. Sabes? Conhecem-no muito mal e este livro eu acho que é uma boa ajuda para as pessoas o conhecerem muito melhor, porque José Sócrates é ao mesmo tempo uma personagem extraordinária. Há muita gente que acha, que eu, lá, para voltar à história da opressão, que eu odeio José Sócrates. Eu não odeio José Sócrates coisa nenhuma, bem pelo contrário. Aliás, eu acho que como qualquer pessoa que escreve este livro, existe quase um fascínio para aquele que é o protagonista desta história. E eu acho José Sócrates, a muitos títulos, uma personagem fascinante. E, portanto, eu também me esforço ao mesmo tempo que este não seja apenas um livro de denúncia. É um livro que tenta um bocadinho compreender a personagem, a maneira como ela constrói o poder e a maneira também como é que o país foi sensível a algumas das suas características e como depois falhou, e aí falhou sim, drasticamente, em perceber quem é que aquela pessoa era. Mas a pessoa e a personagem de José Sócrates é uma personagem fascinante, com muitas qualidades políticas, note-se, porque uma pessoa sem qualidades não chegaria onde ele chegou, e eu também tento sublinhar essas qualidades no livro. Portanto, não quis nunca que fosse uma coisa maniqueísta, aqui vejam este senhor horroroso.
Não é só um elencar de casos. E de resto, João, como explicavas, este livro termina na eleição de José Sócrates como primeiro-ministro, chama-se Ascensão. É um pronúncio, já explicaste que virá aí um que se chamará Poder, mas é o pronúncio de que poderá vir um também intitulado Queda, ou ainda é muito cedo para isso? Não, Luís, está muito bem adivinhado, é exatamente isso. Portanto, a ideia disto é ter uma formulação clássica, que é ascensão, poder e queda. Aquilo que eu até penso que refiro isso na introdução do livro, eu digo que eu comprometo-me com... Bom, este já não preciso comprometer, que está feito. A ascensão está nas livrarias, ou está a chegar esta terça-feira. O poder... vai ser escrito, aliás, também já está iniciado. Eu a queda verdadeiramente não prometo. Primeiro porque a queda dele é interminável, ainda demora muitos anos, se calhar, a estar concluída. E eu também não sei se terei energia ainda para um terceiro volume. Isto é um trabalho bastante demencial, ou seja, isto está muito trabalho. Sobretudo em Portugal é difícil, eu acho que apesar de tudo é algum luxo eu conseguir fazer isto, porque existe tanto trabalho de leitura e de investigação e ao mesmo tempo pouca gente em Portugal se pode dar ao luxo de parar de fazer tudo o que está a fazer na vida e dedicar-se a uma obra desta envergadura. Eu faço isso também porque hoje em dia tenho a minha vida mais organizada e tenho os meus trabalhos que me permitem libertar algum espaço para me ir dedicando a isto. Mas é evidentemente aqui é preciso ter muita vontade de fazer uma coisa destas e não é por acaso que demorou 10 anos com muitos arranques e paragens por causa da minha vida familiar, da minha vida profissional, mas também porque isto tem uma quantidade gigantesca de informação para gerir. Já agora deixa-me perguntar-te, João, se é mais fácil olhar para estes anos mais recentes e para os de agora, tendo em conta que a tecnologia também ajuda, do que terá sido ir aos anos mais atrás, 99, por aí, foi mais difícil e será que agora é mais fácil também tecnologicamente ires ao encontro dessa informação? Tecnologicamente, infelizmente, em Portugal muitas vezes não, porque são muito poucos os jornais que estão, mesmo a partir de 2005, disponíveis na net. É o Público, que está em PDF, e é pouco mais. Mas é evidente que quando nós vamos para trás, as fontes são mais rarefeitas, não é? Em meados dos anos 80 ainda pouca gente sabia quem é o José Sócrates. Portanto, o próximo período, 2005, 2011, ele é primeiro-ministro. Portanto, não tecnologicamente não é muito mais fácil aceder, porque eu preciso outra vez de ir para as hemerotecas, preciso outra vez de ir para as bibliotecas nacionais, portanto, ir à procura, sobretudo, dos jornais. Mas as fontes estão mais disponíveis. Nesse aspecto, há menos coisas para garimpar, digamos assim. O que se faz, mas isto também não é só recolha de informação bruta. Este livro, as pessoas, há muita gente que diz, um livro de 500 páginas só sobre a ascensão de Sócrates. A minha vida, como sabes, é escrever artigos de opinião de 3.500 caracteres e portanto a minha escrita é bastante enxuta e eu procurei que o livro também fosse um livro enxuto, ou seja, eu não acho que seja verborreico. O que se passa é que há muitas pequenas histórias sobre José Sócrates e como eu queria ser minimamente exaustivo para provar a tal tese do estava tudo à vista, eu tive que contar essas pequenas histórias todas. Mas as histórias que lá está, não são todas denúncias. Eu espero que as pessoas se riam também em algumas partes, porque também aquilo não é só drama, há ali um lado também muitas vezes de comédia na vida de José Sócrates e eu tentei também que isso passasse para o livro. Em resumo, João, dirias que este José Sócrates Ascensão é um livro para quem andou distraído? É um livro para quem andou distraído, é um livro para quem gosta de José Sócrates, é um livro, porque eu acho que eu também sublinho quais são as suas qualidades, é um livro para quem não gosta de José Sócrates e é um livro, sobretudo, eu acho que para quase toda a gente que acompanha esta figura, mas na verdade sabe muito pouco sobre ela. Eu digo a alguns no livro que José Sócrates se escondeu debaixo dos holofotes. E é essa a sensação, e isso continua no dia de hoje. É uma pessoa que tem em permanência os holofotes em cima dela, mas em relação à qual se sabe muito pouco. E eu espero que este livro ajude a que as pessoas fiquem a saber muito mais. Obrigado, João Miguel. Ora, essa. Adeus, Luís. Muito obrigado. João Miguel Tavares é o autor da biografia José Sócrates Ascensão, em pré-publicação no site do Observador. Nesta história do dia, deixo ainda 3 coisas a ter em conta esta segunda-feira. O Primeiro-Ministro participa na Cimeira dos Países do Sul, que se realiza na Eslovénia. É um fórum informal que junta
9 países do sul europeu que fazem parte da União Europeia, o chamado MED9. No ano passado, Luís Montenegro fez-se representar por Paulo Rangel, uma vez que a cimeira decorreu em pleno período de discussão orçamental. Arranca o programa oficial da visita de José Pedro Aguiar Branco à Madeira. O Presidente da Assembleia da República participa na abertura das comemorações dos 50 anos da autonomia da região. Em Penafiel começa a edição 18 do Festival Literário Escritaria. A edição deste ano, que vai até dia 26, homenageia Maria do Rosário Pedreira, poeta, editora, letrista de canções e autora de coleções infanto-juvenis. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar. O som que escutámos no início do programa foi retirado do YouTube de uma emissão da SIC. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Luís Soares. Até amanhã.